O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos neste tempo de advento. O Senhor não tardará. Ele voltará. Ele virá para buscar aqueles que são fiéis. Os infiéis não irão com o Senhor. E nós temos esta insegurança. A insegurança consiste em quê? Nós não sabemos a hora. Nós não sabemos o dia. Nós não sabemos o mês e não sabemos o ano. Se nós não sabemos, então como é que nós devemos viver? Santamente. O pecado não pode existir na nossa vida, nessa expectativa do Senhor que vem. Interessante que na primeira leitura de hoje, no livro do profeta Isaías, é o capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 11. Ali vai dizer que nós somos como aquela flor do campo que seca, que murcha. Nós somos como aquela flor. Esses dias eu estava na capela rezando e eu estava observando aquelas flores tão bonitas que foram colocadas ali para ornamentar o altar, para colocar ali diante de nosso Senhor Jesus Cristo, presente na Eucaristia. A flor, quando ela foi colocada, ela estava perfumada e linda. Imagine aquelas flores lindas diante ali do altar e diante da presença de Jesus na Eucaristia. Passado alguns dias, as flores murcharam e exalam ali um fedorzinho. Eu até disse, está na hora de pegar e jogar fora. Entendeu? Nós somos assim, Jesus está dizendo. Nós somos como... Ele faz duas comparações aqui no livro do profeta Isaías. A criatura humana é feno. Toda a sua glória é como flor do campo. Seca o feno, murcha a flor, ao soprar o Senhor sobre eles. Nós somos assim, ou seja, a nossa vida terrena, ela tem um tempo. E esse tempo, ele é muito curto. E se o tempo é muito curto, nós precisamos aproveitar este tempo. Agora, não vamos
fazer a comparação simplesmente da flor e do feno. Nós, seres humanos, o tempo é curto para nós e precisamos aproveitar este tempo que Deus nos dá. Porque se a flor do campo ela murcha e depois ela é jogada fora, nós não podemos fazer assim com a nossa vida, com a nossa alma. Se nós temos pouco tempo de vida neste mundo, porque um dia a nossa alma, como eu venho dizendo, terá que ir diante do Senhor para prestar contas. Nós teremos que aproveitar este tempo em Deus numa vida de santidade. Porque o Senhor virá. Só que aqui tem uma coisa, a nossa alma, ela é eterna. Vou repetir, a nossa alma é eterna. E se nós não aproveitarmos o tempo que Deus nos dá em Deus, nós iremos para a eternidade, para a condenação eterna. Pense nisso. Tempo de advento é o tempo de pensar nisso. Hoje o Evangelho é interessante. São 3 versículos. O versículo 12, o 13 e o 14 do Evangelho de São Mateus. E aqui, mais uma vez, uma comparação, uma parábola, uma metáfora. Deus faz uma comparação nossa como uma ovelha. Para o povo judeu, para o povo de Israel, era muito fácil entender o que Jesus estava explicando para os discípulos. A ovelha, que é tão necessária, que é importante para o pastor. Então ele tem 100 ovelhas e a importância de ter as 100 é tão grande que se uma se perde, ele deixa todas as 99 lá no curral e vai em busca daquela que se perdeu. E quando ele a encontra, ele se alegra. Porque ele quer as 99. Ele não quer, ou melhor, ele quer as 100. Ele não quer 99. Deus quer todas. Você compreende agora? Vamos dizer assim. Deus criou 100 bilhões de filhos. Vocês veem que é só uma comparação, né? Se nós formos observar desde Adão e Eva até os tempos de hoje, o número é muito, muito maior. Mas Deus criou 100 bilhões de filhos. Ele quer os 100 bilhões. Se uma se perde, Deus vai em busca dessa para trazer de volta. Ele não quer perder ninguém. Vamos trazer mais para nossa família. Quantos membros tem na sua família? Quantos? Então, todos esses membros foram criados por Deus. Deus não quer que nenhum deles se percam. Se tem uma que se perde, Deus vai fazer de tudo para que ela não se perca. Aqui não vamos fazer uma comparação agora de perda no sentido quantitativo. Tem 5 membros, aí não quer perder uma. É isso mesmo. Mas
vamos entender assim, aquele que vive uma vida de perdição, não é aquele que perdeu-se porque está aí no mundo, a gente não sabe onde ela está, a pessoa, e nós vamos procurar a pessoa e depois nós encontramos. Era assim que eu queria me expressar e eu não consegui raciocinar. É o perdido. O perdido é aquele que leva uma vida de perdição. É aquele que leva uma vida de condenado. Condenado ao inferno. Então, Deus, quando ele vê aquela pessoa que está vivendo uma vida de condenado, e não uma vida de uma pessoa salva, que significa ela está fazendo toda uma caminhada, e a caminhada dela já mostra que é uma caminhada de quem vai para o céu. Não, ela está levando uma vida, uma caminhada de quem está indo para o inferno. Pode ser que na sua família, na minha família, teria alguém que estaria fazendo essa caminhada de ir para o inferno e não ir para o céu. Então Deus quer que todos os membros da minha família, da sua família, não leve essa vida de quem está caminhando para a condenação eterna, mas Ele quer que todos os membros da nossa família estejam levando uma vida de quem está caminhando para o céu. É isso que Jesus agora fala no Evangelho, no versículo 14. O Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Deus quer toda a sua família. Deus quer toda a minha família no céu. E por isso ele enviou Jesus na primeira vinda para dizer para os membros da minha família, para os membros da sua família, é por aqui que você deve caminhar. Como? Aceitando Deus como Deus. Tendo Jesus como Senhor, ouvindo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na nossa família, voltando, nós estávamos caminhando numa vida de condenados. Aí Jesus veio e disse: ouça-me. Lembrem-se que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Senhor falou isso. O Espírito Santo veio sobre ele, o céu se abriu e uma voz se fez ouvir por todos os que estavam ali. Este é o meu filho bem amado, nele eu coloquei todo o meu bem-querer. Já lá no Monte Tabor, quando ele se transfigurou, a mesma coisa, uma voz se fez ouvir e disse: esse é o meu filho bem amado, ouvi-o. Então, ouvi-o. Então, é para ouvir. Então, para nós não levarmos uma vida de condenado, nós precisamos ouvir nosso Senhor. Segundo, nós temos que seguir os mandamentos da lei de Deus. Devemos ser fiéis aos mandamentos da lei de Deus. E aqui são todos, não é um somente, são todos. Terceiro, precisamos viver uma vida sacramental. Os sacramentos vão nos ajudar na santidade, a sermos santos. E aí vamos nos agarrar nas virtudes, vamos abandonar
todo tipo de vício e todo tipo de pecado. Assim nós estaremos fazendo uma caminhada para o céu. Aí nós não estaremos vivendo uma vida de perdidos, de condenados. E aí nós seremos a alegria do Pai, porque o Pai não quer, ele não deseja que nenhum dos seus se percam. Então, o Pai que está nos céus, como diz aqui no Evangelho de hoje, ele não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Então, Padre José Augusto, a tua vida é uma vida de quem está condenado? Ou a tua vida é a vida de quem está indo para o céu? Como está a tua vida, Padre José Augusto? O Senhor não tardará, o Senhor virá. O que Deus mais poderia fazer por você, Padre José Augusto? Se o Senhor chegasse hoje, Padre José Augusto, você iria para o céu ou iria para o inferno? Para a condenação eterna ou para a absolvição eterna? Reflita, Padre José Augusto. Eu estou falando isso porque é muito fácil ficar perguntando para você que está me ouvindo agora. Mas quando eu faço essa pergunta para mim, é para você também fazer uma pergunta para você. A sua vida é igual aquela flor que está fenecendo, que fenece no final da tarde. Que vida você leva? Você está entrando na onda do que o mundo está ensinando e não o que Deus está ensinando? Na primeira leitura fala que a palavra de nosso Deus fica para sempre. Primeiro, a palavra enquanto ensinamento, mas também a palavra que é Jesus. Jesus é a palavra do Pai, é o verbo do Pai. Então, Jesus ele precisa permanecer para sempre na nossa vida, na minha vida e na sua vida. E então, Padre José Augusto, que vida você está levando? Imagine, meus irmãos, se eu fosse uma comparação que eu estou fazendo, entendo. Se eu fosse casado e tivesse adulterando, é uma vida de condenado. Se o Senhor chega, e o Senhor chegará de surpresa, se eu levo uma vida de adúltero, irei para a condenação eterna, e Deus não queria que isso acontecesse. E Deus não quer que isso aconteça. Por isso está lá os mandamentos. Não desejar a mulher do próximo, não pecar contra a castidade. Você entende o que é levar uma vida de condenado? Baseado naquilo que o Senhor também nos ensina. Que um homem não pode viver com outro homem. Como se fosse casado, ou uma mulher não pode viver com uma outra mulher, como se fosse casada. Não, mas as leis ensinam hoje que nós podemos viver e tal. Então vou trazer para mim. Deus me livre disso acontecer, mas se for
Imagine se eu vivesse esta vida, aonde Deus está dizendo que não se pode viver. Levítico 18, 22, é abominável viver assim. E vamos supor que eu vivesse assim. Estou vivendo uma vida de condenado. O Senhor chegar, irá para a condenação eterna, não irá para o céu. E o Senhor está querendo que nenhum dos seus se percam. Deus me livre de levar uma vida assim. Eu não posso. Ninguém pode. Ninguém deve. Eu estou colocando hoje a minha pessoa também para não dizer assim, é você que eu estou dizendo que está condenado. Não, estou me colocando na situação. Vamos supor também que eu, na minha vida, fosse, no caso, uma mulher, se eu fosse uma mulher, mas graças a Deus eu sou homem, é só uma comparação, e eu tivesse com uma criança na minha barriga, no meu ventre, melhor dizendo, e de repente eu estivesse com o desejo de abortar essa criança. Esse desejo de querer abortar, que é matar, que é assassinar esta criança, já é um caminho de condenado. Se eu chegasse a matar, vida de condenado mesmo. Se não houver arrependimento, se eu não vou lá no sacerdote, peço perdão de ter feito isso, e depois em seguida cumprir a penitência, vida de condenado. Esse mal precisa ser reparado. E aí eu mando no meu corpo e faço dele o que eu quiser e vou levando. Se morre, vai direto para o inferno. É o que o Senhor está dizendo. Ele não quer que ninguém se perca. Mas é preciso que eu dê essa resposta. Não, eu não vou abortar. Vamos supor que eu sou aí um poderoso, alguém que tem poder. Aí esse poder pode ser qualquer um, vamos dizer, na própria política. E de repente eu, dentro dessa política, eu estou usurpando, eu estou usando do poder para o meu benefício. A lei diz que é assim que deve se viver, e eu estou vivendo daquele jeito, vivendo uma vida de corrupção, de mentira. É uma vida de condenado. E Jesus veio para dizer, não viva essa vida de corrupto, não fique roubando, não fique procurando o seu benefício próprio, não faça mal ao outro, e eu continuo, vida de condenado. Se o Senhor chegar, acabou todo o poderio, acabou. Fechou os olhos, acabou o poder. Vida de condenado. Morreu assim, condenado para sempre. E Deus não quer que eu me perca. Estão entendendo os exemplos que eu estou dando? Me colocando dentro desta situação, e justamente para que eu pense e mude de vida, porque o Senhor ele veio na primeira vinda justamente para dizer, saia desse caminho, vem por este, aonde eu estou, olhe para mim, eu sou o pastor, sou o seu pastor, e o pastor é assim, a ovelha, ela vai seguindo o pastor, entende a comparação? Se Jesus, que é o pastor, vai por aqui, e eu vou pelo outro lado, é perdição.
é vida de condenado. Até quando você vai entender isso? Mas hoje se criou uma mentalidade, a mentalidade é essa, não, ele já veio me salvar, mas ele não vai levar agora em conta mais todas essas faltas, tudo isso, ou até diz, não, essas coisas não são pecados. Não são? Como é que eu quero ir para o céu me opondo a Deus? Porque viver essas coisas é viver como inimigo de Deus e amigo do diabo. O inferno foi criado para o diabo. O céu é para nós. O céu é para nós. E eu quero ir para o céu. Então, Padre José Augusto, se você quer ir para o céu, então dissipa da tua vida tudo aquilo que vai contra os mandamentos, que vão contra a lei de Deus, e leve uma vida santa. Tira os vícios e caminhe com as virtudes. Sim, mas eu quero ir para o céu, mas levando uma vida errada, sem mudar, não vai. Agora, vocês entendem que Deus não quer que ninguém se perca, mas vai depender de nós. Então, quando Deus nos encontra e quer nos levar, aí nós dizemos, não, eu não quero. Deixa eu viver minha vida. Eu quero curtir a vida. Então, quando eu digo eu quero curtir minha vida, eu quero levar essa vida, eu estou dizendo, então, assim, eu não quero o Senhor. Então, na hora que eu saio desta vida, na hora que a minha alma vai diante de Deus, ela já vai dizendo, eu não quis viver com o Senhor aqui na terra e agora não tem como viver com Ele no céu. É uma escolha. Que escolha você fez? Padre José Augusto, qual é a sua escolha? Qual é a sua opção? É pela graça? É pela santidade ou é pelo pecado? Padre José Augusto, se você vive no pecado e não sai do pecado, você está vivendo uma vida de condenado, e vivendo uma vida de condenado, quando o Senhor vier, irás viver na condenação eterna para sempre. Pior que tem gente que enxerga isso e não quer enxergar. Ele fez a opção assim, Deus é amor, Deus é misericórdia e está tudo bem. Eu fico imaginando um pai e uma mãe, trazendo o exemplo para a família de novo, vendo o filho numa vida de condenado. E o filho não querendo sair dessa vida de condenado. Ou um filho que vê o pai numa vida de condenado, ou a mãe na vida de condenado. Mas tem hoje a gente vê pais e mães aí com os filhos vivendo uma vida de condenado e mostrando nos Facebooks da vida, e os pais lá dando like. Mas por que dá like? Talvez seja porque Deus é misericórdia e Deus é amor, né? E Deus não vai condenar ninguém. Não vai condenar. Se o próprio Jesus falou do destino dos infiéis, se Jesus falou, e lá será jogado na geena, naquele fogo que não perece. Não, Padre Augusto, agora tá sendo demais, você está sendo muito duro. Não estou sendo duro, é Jesus que é duro. Eu estou dizendo o que ele falou. Não são palavras minhas, são palavras dele. E aí, na maior tranquilidade, tem filhos por aí que estão se transformando
Você vai olhando aquela moça lá, aquele rapaz, que vai mudando, né? As fotos deles, você vai observando. Na medida que vai, é aquela menina que tem aquele cabelo comprido, depois vai cortando o cabelo, depois vai fazendo a sobrancelha, e depois quando você olha, você já não sabe mais se é um homem ou se é uma mulher. A mesma coisa, o rapaz que vai mudando, vai deixando o cabelo crescer, e depois quando você observa, você já não sabe mais dizer que ele é homem, já vê uma mulher. E os pais estão lá dando like, tá tudo bom, é moda, não sei o quê. É moda, é uma moda que faz uma opção aonde você não define aquela pessoa, se ela é homem ou se é mulher. Meu Deus do céu, que mundo nós estamos, se Deus colocou as pessoas bem definidas. O homem é assim, a mulher é assim. E agora você olha e você já não sabe mais definir quem é e quem não é. Causa até uma confusão na cabeça, porque quando você olha, você já não sabe mais dizer se é esse ou se é aquele. Deus não deseja que se perca nenhum dos seus pequeninos. Deus não deseja, Deus não quer. Mas meus irmãos e minhas irmãs, tudo vai depender da resposta que nós vamos dar. A resposta deve ser seguir Jesus com os seus ensinamentos. Não é dizer que eu sigo Jesus e depois eu não sigo os ensinamentos. Não, é seguir sendo fiel ao que Ele nos ensina. Não é dizendo assim que Jesus tem que se adaptar ao que eu penso. Não, eu tenho que me adaptar ao que Jesus diz. Não é nem o que Jesus pensa, é o que Jesus diz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. E o Senhor virá e não tardará.